Olá, Regina Isaac no Brasil. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Pixel. Quem está falando aqui com vocês é a Mariana, sobre PPM da ExecBH e NST consultante da base para 19.1. E aí, o que a gente vai ver aqui hoje é uma revisãozinha dos processos de GET. A gente vai ver o Pixel em basicamente 6 passos e fechar tudo em como selecionar bem seus candidatos e como selecionar bem os membros que você vai ter no seu escritório. Então, quando a gente começa a falar de GET, é importante que a gente entenda que o GET ele é o primeiro dos PM Process e ele é basicamente a base de todos os PM Process que a gente vai ter. Então, ele vai permitir a gente ter as pessoas certas no lugar certo e no momento certo, garantindo que os nossos membros, que são o nosso recurso mais importante, eles estejam efetivamente contribuindo para o alcance dos objetivos da organização. E aí tudo começa com a construção de persona, então a gente vai checar as personas nacionais, olhar o histórico do nosso CL e garantir que a gente está incluindo características para a cultura que a gente quer ter no nosso escritório. Depois a gente passa por uma parte de planejamento do talento que a gente quer ter. Então, alinhar tudo com as operações, a timeline das operações, definir nossa estrutura final para os nossos times de operações, para o nosso escritório como um todo, e rever qual que é o talento que a gente tem no nosso escritório atualmente, quem vai sair, quem vai ficar, para a gente, enfim, fazer os nossos objetivos de recrutamento. E aí, nessa parte também, a gente observa se a gente tem uma timeline universitária, se a gente tem uma universidade de foco para trabalhar e adapta a nossa timeline para isso. Daí, a gente vai começar a planejar a nossa atração, então calcular as conversões que a gente quer, entender a proposta de valor de ser um membro da ESEC, né? Então, do que a gente está trabalhando aqui, entender onde que eu vou encontrar a minha persona, se é numa universidade específica ou se é numa cidade inteira, e de fato executar as nossas ações de atração. E aí a gente chega no nosso objetivo final de leads. Por fim, dentro desse processo, a gente não pode esquecer da parte de seleção e alocação nisso tudo. Então, a gente tem que checar todas as JDs e bater a nossa persona com essas JDs, então quem que a gente precisa para cada cargo. Entender quais são os touchpoints que você vai ter ao longo do seu processo com seus candidatos, planejar cada um deles muito bem e sempre alocar, garantindo que você vai pensar em qual é a JD que eu tenho, qual é a persona que eu preciso para essa JD, quais são os dados práticos que eu preciso para adaptar isso daí e adaptar tudo isso para a nossa área foco. Então, não quer dizer que você vai não pensar nas outras áreas, mas para a sua área foco você precisa dar uma atenção especial ali. Daí, beleza, Mari, como é que eu vou saber desse passo a passo? Como é que eu vou fazer isso tudo? Você pode entrar no PM Hub, então lá na parte de Get, e aí você vai encontrar basicamente a Bíblia do processo seletivo, que é esse livrão que a gente tem aqui, que ele contém todo o passo a passo de tudo que eu vou falar aqui rapidamente em 6 steps, basicamente. Então, primeiro, como eu disse, a gente tem que entender a nossa proposta de valor, entender que a experiência de membresia ela é uma experiência que vai gerar experiências práticas para aquela pessoa, responsabilidade social e que vai conectar ela com uma rede global. E é assim que a gente vende a experiência de membresia. Então, a experiência de membresia ela tem sim uma proposta de valor, assim como os nossos produtos. Depois a gente vai fazer o planejamento do nosso RH. Então, como eu falei lá na frente, a gente alinha toda a nossa estrutura que a gente vai ter, alinha a timeline operacional, checa as estruturas nacionais que são direcionadas para a gente. Então, a gente lê aquele Big Book of Job Descriptions, que a gente também encontra no Hub. Revisa todos os talentos que a gente já tem no CL, os que vão continuar no CL. E, por fim, a gente estabelece as metas de seleção, com base nas grandes metas. Então, tipo, qual vai ser o meu número de leads, até a nossa microconversão, nossas micrometas, que é, tipo, a conversão de inscritos para confirmados, confirmados para presentes na dinâmica, presentes na dinâmica, tá na entrevista, e por aí vai. A gente tem que ter metas para atingir todos esses objetivos. E aí, para a gente conseguir planejar a nossa persona, primeiro a gente leva em consideração o que a gente tem de planejamento de persona a nível nacional. Então, tanto para ODX, para ICX, de todos os produtos, a gente tem características de uma persona que o MC vai direcionar. E aí a gente sempre tem que adaptar isso para o nosso nível local. Então, pegar um histórico aí bem completo de qual idade que a minha membresia tem, que idade que eles performam mais, de que universidade eles vêm, ou se eles não vêm de universidade, se eles vêm com uma experiência prévia, se não vêm com uma experiência prévia, se eles precisam disso, né? Quais são os interesses locais que o meu membro tem. Então, um membro da ESEC em Vitória é muito diferente de um membro da ESEC em Florianópolis. E o PPM de cada lugar tem que se adaptar a isso. E a localização do meu membro. Então, São Carlos trabalha com um tipo de recrutamento de localização de membros que é bem diferente, por exemplo, dos membros que são da ESEC no Rio de Janeiro, por exemplo, também. Então, ver onde que estão os seus membros de fato.
Aí você não vai fazer isso sozinho, e essa é a parte em que a gente vai descentralizar todo o processo de seleção das pessoas. E para isso, seja a gente rodando um time de Get Squad ou um time de OCPCell, eles precisam ter uma capacitação sobre ferramentas que eles vão usar, quais são as métricas que eles vão trabalhar e treinamentos de fato para esse time. Então, como observar perfis, como fazer uma entrevista, como se portar no momento de seleção. Todo esse treinamento tem que ser dado para o seu time do Psel, que vai te ajudar a recrutar essas pessoas antes que eles comecem a, de fato, recrutá-las. E aí, a parte de mão na massa de atração, uma parte que a galera costuma ficar bem segura, porque normalmente os VPs PM, os managers PM, os OCs Psel, eles nunca trabalharam, de fato, com essa parte de atração de pessoas. Então, isso é uma parte muito legal desse booklet, que ele tem todo o passo a passo de como você vai fazer a atração, tanto física quanto virtual. Então, do's and don'ts de quais eventos que você vai na faculdade, quais que você não vai, o que você fala, o que você não fala para atrair, quais mídias você vai usar para atrair essas pessoas, como fazer um Facebook Ads e tudo mais, para que você consiga atrair atrair muitas pessoas e bater a sua meta de leads e, consequentemente, ter muita gente ali para você poder selecionar de fato com a sua persona ideal. E aí a gente passa para a parte de seleção, então tem os nossos 4 touchpoints principais com os candidatos. Então, o primeiro deles é uma apresentação inicial sobre a exec para todos os nossos inscritos. Então, fazer alinhamentos iniciais, evitar que as pessoas que não se conectam com a organização continuem nas fases seguintes, porque basicamente não vai fazer sentido para elas. Aí a gente tem 2 momentos práticos, que um é a dinâmica, que é muito bom que a gente avalie as pessoas em grupo e trabalhe algumas características que você esteja buscando. Então, mesclar perfis ali é muito bacana nesse momento. Depois a gente tem uma task, então a gente pode mandar para eles fazerem e entregarem ela online ou de forma presencial. E aí ele pode fazer isso individualmente ou em dupla, e aí a gente sempre tem um objetivo de que ele tenha um primeiro contato com o tipo de job que a gente faz, para que ele não tenha surpresas quando ele entra na organização de fato. E por fim, nosso último touchpoint, que é uma fase individual e que é onde a gente vai sanar todas as dúvidas deles e sanar todas as nossas dúvidas, que é a entrevista. E aí é legal que tenha sempre alguém do EB participando da entrevista, para que eles também façam parte do processo. Então a gente alinha e identifica algumas competências específicas e a gente também sana todas as dúvidas em relação ao processo. Algo que é muito importante entre essas 4 fases é que você sempre vai alinhando a próxima. Então, depois da dinâmica, vai ter a task, depois da entrevista, vai ter a seleção, você vai vir na RG, ou você vai vir no dia da induction para fazer a alocação, e etc. É muito massa que você consiga alinhar todos esses touchpoints sempre quando você está encontrando com eles. Então, sempre alinha o próximo passo com eles. Algum tipo de timeline que a gente tem na base, que você pode ter um, pode ter outro, não tem um que é mais certo que o outro, só tem os que se adaptam melhor à sua realidade. Então, tem essa opção 1, que você tem um grande bloco de attraction e pequenos blocos de dinâmicas e tasks espalhados. Então, eu sei que lá no Rio, por exemplo, eles chamam isso de waves. E você tem um período de entrevistas rolando entre todas essas dinâmicas. Ou você tem também um tipo de timeline que trabalha em blocos. Então, você vai ter um bloco de attraction, depois um bloco de dinâmicas com task, depois um bloco de entrevistas e você fecha tudo. Então, de novo, avalie o que funciona para o teu CL e vê o que você vai achar melhor fazer. E por fim, para selecionar bem, como eu disse, a gente tem que ter uma atração boa, então, tanto na quantidade de leads que a gente tem, quanto na qualidade deles. Quando a gente fala em bater a meta de leads, em selecionar mais pessoas e tudo mais, é muito de ter muita gente para você poder escolher a pessoa de fato ali. Então, ver se a pessoa que você vai estar selecionando tem um fit cultural que você quer com a organização. Não faz sentido você recrutar alguém que odeia intercâmbios e odeia assuntos globais, por exemplo, para uma organização que é global e que faz intercâmbios. Um exemplo bem basicão. O terceiro ponto para você selecionar bem, então, dados práticos aí. Velho, a pessoa ela tem que ter disponibilidade de horário. Não adianta se o seu CL só tem office hour à noite, todos os touchpoints são à noite, e você tem uma pessoa que ela só pode ir de manhã de 7 às 8. Isso não faz sentido para a organização, não vai fazer sentido para ela, porque ela não vai conseguir participar das coisas. E basear sempre em fatos e observar os perfis dos candidatos que estão lá, para você poder selecionar muito bem. Eu acabei bem no horário. E se você tiver mais alguma dúvida, quiser conversar, bater um papo, eu sou a Mari, sou BPM de BH para 1920, consultante do Tier 4. E aí estão os meus contatos para a gente poder bater um papo depois, conversar um pouco mais sobre alguns casos da rede, você alinhar tudo do seu processo seletivo
para que você tenha o melhor